Bom dia, meus amados irmãos. Nessa manhã veio mais uma manhã na campanha de oração de 21 dias de Daniel. Hoje, o 20º dia. Estamos aí nessa campanha, todos os dias orando, intercedendo por todos. Porque a palavra de Deus, ela nos ordena orar. O apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: antes de orar, eu vou deixar uma palavra para mim e sua meditação. Eu sou o pastor Donizete Alcântara, missionário do Deus Vivo. Pregamos a palavra pelo Brasil, em alguns lugares aí onde tem multidões de pessoas. E eu vou deixar uma reflexão para nós nessa manhã. Temos todo o canal registrado lá no YouTube, Projeto Cristo é Vida. Se você quiser conhecer, nos ajudar compartilhando vídeos da Palavra de Deus. Se você quiser se inscrever lá, nos ajudar, a divulgar o Evangelho, a evangelizar o Brasil, fique à vontade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Amém, meus queridos? Aqui é nosso irmão, o apóstolo Paulo, deixando uma reflexão aqui em 1 Timóteo, para que nós venhamos orar por todos os seres humanos, por todos os homens. Quando a Bíblia fala todos os homens, inclui mulher, jovem, criança, os seres humanos. Nós precisamos orar por todos. Só pelos grandes e poderosos, não. Pelos grandes e poderosos também, mas pelos pequenos, desprezados, presidiários, prostitutas, ladrões, moradores de rua, homossexuais. Nós precisamos orar por políticos, pelos governantes, pelas autoridades, por todos. A Bíblia diz aqui: devemos fazer orações, admoesto, o apóstolo Paulo dizendo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, quer dizer, por todos. Por que por todos, pastor? Porque a Bíblia não nos autoriza a fazer acepção de pessoas, lá em Tiago. Ele diz que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós somos redarguidos como transgressor da lei, quer dizer, nós precisamos andar sem acepção, quer dizer, amar o grande e o pequeno, orar pelo grande e pelo pequeno, pelo preto, pelo branco, pelo gordo, pelo magro. Nós não podemos ser preconceituosos como cristãos, porque Jesus não era. Ele veio para alcançar todos, como a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo dizendo no versículo 8, ele disse assim, versículo 7 diz assim: para o que digo a verdade em Cristo, não minto. O versículo 6, aliás, diz assim: o qual se deu a si mesmo em tempo de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Está vendo? Jesus veio para servir de sacrifício por todos, de redenção, a preço de redenção por todos. A humanidade não é toda salva, por quê? Porque a grande maioria despreza a redenção dos seus pecados por meio de Cristo, despreza Jesus, despreza o sacrifício. Mas todo aquele que se arrepender e for até o Senhor vai abraçá-lo, o Senhor vai salvá-lo. Por quê? Porque Jesus veio para salvar todos. Lá em Mateus capítulo
11, versículo 28, ele disse assim: vinde a mim todos, vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, todos. Então a salvação ela vem para todos. Infelizmente a grande maioria prefere as trevas do que a luz, prefere a mentira do que a verdade, que é Jesus, prefere a morte do que a vida, que é Jesus, né? Prefere o pecado do que a santificação, que é só por meio de Cristo. Então não é culpa de Deus, é culpa do ser humano. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado. Mas enquanto o ser humano está lá, né, se queixando, caminhando nas trevas, nós que somos luz, que somos igreja, como exemplo de Cristo, nós precisamos estar orando por eles, pelo mundo, pelas pessoas, pelos seres humanos, porque a grande maioria não tem conhecimento da verdade, não tem força de combater o mal, né? Não tem força de orar, a grande maioria não sabe nem orar, né? Uma grande maioria fala rezar, né? Não sabe conversar com Deus. E os que sabem não tem tempo, né? Às vezes não ligam de buscar o seu tempo, de buscar a Deus. Mas a Bíblia diz no versículo 8, diz assim, ó: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, quer dizer, orar sempre, orar sem cessar, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aí se eu venho orar a Deus, aqui, mas eu faço uma oração contrária à vontade de Deus. Eu oro para Deus matar, eu oro para Deus botar no leito de enfermidade, eu oro para Deus descer a sepultura, né? Aí eu oro para uma pessoa que está numa eminência e para o outro eu digo que ele vai para o inferno. Eu oro que Deus ele salve apenas aquela equipe que está dentro do templo ali. Deus não recebe essas orações. Existe a oração de feiticeiro? Existe a oração de feiticeiro, que ora para Deus matar o seu semelhante, que ora para Deus botar no leito do hospital, botar um câncer, botar uma doença terrível. Então isso é oração de feiticeiro, Deus não recebe. Ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo dizendo: quero, pois, que os homens orem por em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Outro dia atrás, os cristãos estavam tudo orando pela direita de uma política. E os outros disseram: não, nós não oramos por esse povo, porque esse povo é do inferno, esse povo é do diabo. Só que é o seguinte, só quem Deus sabe que vai salvar é Ele. É só Deus que sabe. Nós somos apenas mensageiros do céu, como o apóstolo Paulo disse aqui, ó. Ele disse assim, ó: para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído, quer dizer, Paulo foi constituído o quê? Pregador. Nós somos constituídos pregador, mas de quem? De Jesus Cristo, pregador e apóstolo. Ele foi constituído apóstolo. Hoje em dia não. Ele foi constituído o último apóstolo de Cristo. Não contra ele, não desmerecendo aí quem foi consagrado apóstolo, mas foi 12 apóstolos que caminhou com Cristo. Ele foi constituído apóstolo. E doutor dos gentios na fé e na verdade, olha. Ele tinha fé e tinha verdade. Ele ensinava e ensinava a orar. Vocês devem orar, não só por vocês, mas por todos os homens, por todos os seres humanos. Aí você vê a oração de Jesus. Jesus orou não só por aqueles, mas ele orou pelos que haviam de crer. Por todo mundo, Jesus orava. Inclusive pelos que estavam matando ele na cruz, ele orou ao Pai. Ele olhou para o céu, para o Pai, para o céu, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso foi uma oração a Deus, é por Jesus, né? Então ele sempre clamava por todos. E nós precisamos orar, irmão, uns pelos outros. Por quê? Porque nós somos luz, somos sal da terra. A nossa oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um servo de Deus, ela tem poder. Muitos dizem: não, você não pode orar. Pode orar, todo mundo pode orar. Que conversa é essa, rapaz? Deus disse: aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um pode clamar, irmão. Qualquer um. O rei Zedequias estava com uma casa desordenada.
Né? Isaías, quando diz, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás, não viverás. A Bíblia diz que ele mesmo estando com a casa desordenada, ele foi lá, botou a cara na parede e chorou amargamente. E Deus ouviu a sua oração, mandou Isaías voltar e dizer, diga a ele, porque eu ouvi a oração dele. E eu acrescento 15 anos de vida a ele por causa da oração. A oração de um romano, um centurião romano chamado Cornélio, irmão. Ele fazia oração e esmola e Deus mandou um anjo descer do céu para conversar com ele. Para falar sobre Pedro, Simão Pedro, que ele precisava ouvir de Pedro a redenção por meio de Cristo. E ele ouviu, e a Bíblia diz que quando ele estava ouvindo, o Espírito Santo desceu e todos ficaram falando em línguas. E aquele homem foi batizado com toda a família, toda a sua parentela. Né? Então, Deus ouve a oração, irmão. Por que não falar das orações aí da igreja que fazia contínua oração por Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 5. E Pedro estava preso lá no calabouço, guardado por 16 soldados, e o anjo desceu para libertar ele. A nossa oração tem poder. E o Senhor diz lá no livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda a oração que se fizer nesse lugar. Olha aí, a receita de Deus. Ele quer que todo mundo ore. Todo mundo, irmão, se humilhe diante dele. Ore a ele, converse com ele. Ele é seu pai. Ele é meu pai. Ele quer o melhor para nós. O Senhor Jesus disse assim, acaso se teu filho pedir pão, darás uma pedra? E se ele pedir peixe, darás uma serpente? Se vai sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará coisas boas. Então peça só para você, não, peça para os outros as coisas boas. Qual a melhor coisa que um homem pode adquirir? O seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados perdoados, receber o Espírito Santo dentro de si, receber o poder e a autoridade do céu para fazer a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Essa é a maior riqueza do crente, irmão. Muitos pensam que a maior riqueza é ter um carro novo, é ter uma mansão, é ter uma empresa, ter grandes amigos influentes. Não, a maior riqueza do crente é ele ter o nome escrito no livro da vida. Jesus falou isso para os seus discípulos. Quando eles foram para a missão e voltaram felizes, porque os demônios se sujeitavam a ele disse, bem-aventurados sois vós, porque os demônios se sujeitam a mas muitos mais bem-aventurados pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. E nós temos que querer como crente que o nome de todo mundo esteja escrito lá, não é só o meu, nem o seu não, é de todos. É de todos que estão perdidos dentro de um presídio aí, ó, presos. Eu quero que eles sejam alcançados pela graça de Deus como eu fui. Aqueles que estão lá morando na rua, dormindo em cima de um papelão, numa calçada, eu quero que eles sejam alcançados pela graça de Deus. É por isso que nós levamos o Evangelho. É por isso que eu sou pregador, porque eu disse, Senhor, me dá o dom da palavra para eu pregar para os pecadores. Porque pregar para os filhos é muito bom e muito fácil. Tem que pregar para as criaturas, é a ordem de Cristo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Além de pregar, ele disse assim, os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão os serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre enfermos, e eles ficarão curados. Ele mandou ir, pregar e fazer sinais. Nós somos a igreja tem que estar orando. Tijolo não ora, tijolo não prega, tijolo não se humilha diante de Deus. Quem se humilha é eu e você. Templo e morada do Espírito Santo aqui, ó. Você também. Então ore por todos em nome de Jesus. Clame, peça misericórdia a Deus por essa geração. Peça misericórdia a Deus por esses governantes, para eles ter amor nos seus corações. Deixar de guerra, deixar de ganância, deixar, aleluia, de tanta ganância de ficar enganando o povo. Ore por essa nação, ela está precisando de oração. Amém? Ele disse a Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Continue clamando pelos enfermos, pelos endemoniados, para que Deus venha libertar, pelos viciados, para que Deus venha transformar, venha libertar do vício.
para os presos, para que Deus venha libertar, transformando os seus corações, arrancando a maldade no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a igreja, os servos do Senhor em todo o Brasil e o mundo, para que nós venhamos novamente resplandecer como a igreja primitiva. Aleluia, que nós venhamos em nome de Jesus ser como esse homem aqui, Paulo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós temos que orar a Deus, crer em Deus, crer também em Jesus e interceder ao Pai, porque Ele vai ouvir nossas orações. Quando você clamar, não peça a morte do seu semelhante, não, nem peça a enfermidade. Peça que Deus entre com justiça, porque quando Davi pediu justiça para com aqueles que se levantaram contra ele, Deus próprio fez a justiça, porque ele disse, minha é a vingança, é ele que vai tomar providência, viu? Peça só a justiça de Deus. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser quebrar, ele quebra. Se ele quiser, viu? Porque quando Davi pediu justiça para com Deus, por causa de Saul, Saul próprio se matou com a sua espada. É assim, irmão, o seu inimigo, ele próprio vai se matar, porque ele não vai suportar, viu? Ver que Deus é na sua vida. Aquele invejoso que se levanta com inveja de você, continua clamando a Deus, Senhor, faz justiça ao teu servo. A batalha não é minha, é sua. Aí Deus que manda na vida e na morte, ele vai tomar providência. Quando Davi clamou a Deus por causa de Absalão, seu filho, invejoso e fofoqueiro, que vivia queimando Davi com as pessoas das províncias inteiras lá, das aldeias, quando descia para vir falar com Davi, ele tomava a frente, 5 anos, ele conseguiu tomar o trono. O sogro de Davi também, Aitofel, mas Davi não foi brigar com eles não, Davi poderia ter enfrentado eles na espada, mas disse, não, Senhor, foi para longe e foi orar a Deus, Senhor, se fosse um inimigo, se levantasse contra mim, eu pedia asa e fugiria para longe. Mas é aquele companheiro que caminha comigo para o templo, para te adorar. E Deus foi lá, matou Aitofel e Absalão. Desfez o conselho de Aitofel todinho. Sabe, parece que eu estou vendo os invejosos fazendo conselhos contra mim e a tua vida. Mas fica tranquilo, Deus entra com justiça. Ele foi lá e mostrou a Aitofel que deu tudo errado o conselho que ele deu a Absalão. Aitofel organizou o seu siquinho, a sua propriedade. Depois pegou uma corda, foi lá no pé de árvore e se enforcou. Absalão, quando viu que deu tudo errado, pegou o seu jumento, seu burro, né, e partiu, fugindo. E ficou enganchado pelos cabelos em uma árvore. E aí Joabe chegou com os soldados lá e perfurou ele todinho de espada. O seu inimigo, ele não vai prevalecer contra você, porque do Senhor é a vingança. Apenas ora, apenas clama, apenas pede justiça, apenas pede misericórdia para com aqueles que estão perdidos no mundo, para com aquele que caiu no caminho como a ovelha perdida, para aquele filho pródigo que saiu da casa do pai sem destino. Ora por eles. Clama, clama que o Senhor responde. Aleluia. Jesus disse, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Quer poder do céu, peça a Deus. Quer sabedoria do céu, peça a Deus. Que a todos dá deliberadamente e não lance rosto, se lhe é dada. Você quer, aleluia, receber, aleluia, a autoridade do Espírito Santo? Peça a Deus que Ele tem, irmão. É só interceder pelo nome de Jesus que o Pai te dá. Amém? O Pai, ele não dá a muitos porque pede financeiro para gastar nos seus próprios deleites. Tiago disse, você pede e não recebe porque pede mal, para gastar nos seus próprios deleites, quer dizer, fica pedindo dinheiro, fica pedindo carro para humilhar o irmãozinho que anda de bicicleta, fica pedindo uma mansão para humilhar o que mora num barraco de madeira na favela, na comunidade. Aí, ó. Aí Deus não vai dar, irmão. Agora peça dons de Deus, dom da cura, dom da palavra, dom de libertação. Peça dons para fazer sinais, prodígios e maravilha. Peça os melhores dons. Dom de amar, viu? Para você amar o seu semelhante, sem acepção. Amém? Que Deus abençoe. E vamos orar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.
Eu vou clamar por você. Você clama por mim, em nome de Jesus.